Algumas histórias elas são tão fortes, tão poderosas, que elas se tornam atemporais de uma maneira que você tem contato com elas, mesmo sem você ter um contato direto com elas. Por exemplo, o caso de O Conde de Monte Cristo, que agora recebe uma nova versão pelas mãos das duplas de diretores Alexandre Despatelier e Mathieu Delaporte, que chega em uma nova versão, que tenta ali se aproximar mais do texto do Alexandre Dumas, enquanto tenta compensar um pouco dessa atemporalidade com uma obra muito grandiosa. E por que eu tô falando isso? Porque o caso de O Conde de Monte Cristo é o caso daquela história que você pode nunca ter realmente lido O Conde de Monte Cristo ou assistido alguma das suas adaptações, mas você de alguma maneira já conhece essa história, você vai acabar se sentindo familiarizado, porque ela já foi tão adaptada, ela influenciou tantas outras histórias, que de alguma forma você meio que já conhece o que está sendo contado aqui, mas é claro que nesse caso desse filme, numa versão mais próxima ali da ideia do texto original. Nesse caso, os diretores eles tentam trazer essa temporalidade traduzida visualmente em uma obra grandiosa, com um ar bem de épico mesmo, né? É um épico que vai pegando todos os aspectos do filme. A fotografia é grandiosa, os cenários são lindos, a trilha sonora é impactante, tudo ali é feito e construído de uma maneira para que o espectador ele consiga sentir a força de O Conde de Monte Cristo, a força de uma história como é esse o caso. Essa mesma equipe que cuidou de O Conde de Monte Cristo também tinha adaptado recentemente um outro texto do Alexandre Dumas, que foi Os Três Mosqueteiros, só que lá eles tinham feito em 2 filmes, né? Foi um filme ali meio quase parte 1 e parte 2, enquanto O Conde de Monte Cristo eles tentaram abarcar isso tudo em uma única obra. O que é interessante e até arriscado, porque a gente tá falando de um livro que ele tem mais de 1000 páginas, ele chega até mais de 1300 páginas, dependendo da versão. É uma história muito grande que, como um filme que tenta se aproximar o máximo possível ali de fidelidade com esse material, ele acaba se tornando um filme muito grande. Ele tem quase 3 horas que eu confesso que foram tão boas que eu quase não senti passar. Eu fiquei muito envolvido com o filme, que é aquela velha história de traição, amor, vingança, como a gente gosta, que consegue te deixar bem preso do começo ao fim. É aquele dramão que transborda a paixão dos realizadores pela história, que também é uma história muito apaixonada, seja como eu falei, na hora do amor, mas também na hora da vingança, na hora do ódio, que é uma emoção que traz muita paixão, né? Evoca muita paixão. É o que faz com que a gente se envolva com essa história e também com os personagens logo de cara, né? A gente já começa a gostar de quem tem que gostar e odiar quem a gente tem que odiar logo nos primeiros minutos do filme. Eles vão explicando, eles vão fazendo isso de uma maneira bem interessante, sem precisar ser muito didático, mas direcionando o sentimento que a gente tem que ter com cada um pra gente embarcar nessa história e tentar se satisfazer com essa vingança da mesma forma que o protagonista, que é muito bem interpretado pelo Pierre Niney, esse ator que consegue trabalhar várias personas exigidas por ele durante o filme, né? Tanto assumidas pelo ator como pelo próprio personagem, já que o Conde de Monte Cristo é esse homem de muitas faces, quase que literalmente falando, e isso tem que ser traduzido de alguma maneira no personagem, de uma forma que o Pierre Niney ele consegue captar muito bem, para fazer com que a gente se apegue e fique do lado do Conde de Monte Cristo, mesmo quando o personagem demonstra uma certa dubiedade ali durante o filme, que eu acho que também é um dos elementos principais do texto do Alexandre Dumas. Mas é isso, hoje vamos falar de O Conde de Monte Cristo, essa nova versão de 2024, verdadeiramente épica, dirigida pelo Alexandre Despatelier e Mathieu Delaporte. E se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam. Sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se não por aqui, deixa um like nesse vídeo que fortalece bastante o meu trabalho, faz esse vídeo chegar para outros cinéfilos, outros amantes de cinema que vão ser muito bem-vindos aqui no meu canal. E se você gosta também de séries, livros, cultura pop, eu tô sempre comentando dessas coisas lá nas minhas outras redes sociais. O arroba está aqui na tela e os links no comentário fixado do vídeo. 14 anos após ser traído e preso injustamente, Edmond Dantès, interpretado por Pierre Niney, encontra uma segunda chance após escapar da prisão. Agora, sob o título de O Conde de Monte Cristo, Edmond pode botar em ação um plano de vingança contra os responsáveis por sua ruína. Como eu disse, eu sinto que a dupla de diretores que toca essa nova adaptação de O Conde de Monte Cristo, eles tentam traduzir o fator atemporalidade, né, que já é um fator muito relevante pra gente falar de um texto que consegue atravessar gerações. Eles tentam trazer isso através de outros aspectos
mais cinematograficamente falando, né? Aspectos que a gente consegue entender quando a gente vai assistir o filme. Então, ele é um filme que é muito grandioso em todos os seus aspectos. A fotografia, por exemplo, é muito boa e também todas as locações que eles utilizam são muito bonitas de ver. A gente se sente navegando por esse universo, a gente se sente arrebatado por esse universo enquanto a gente acompanha esse conto de vingança. Mas eu queria destacar também a trilha sonora, que eu acho que é um show à parte. A trilha sonora principal desse filme ali é muito legal, tem uma trilha que ela vai sempre tocando, acompanhando as grandes viradas da obra, que eu fiquei muito mexido com ela, né? Acho que é uma trilha muito acertada, que também dá o tom de grandiosidade necessário para esse filme. Uma obra rebuscada em vários detalhes, como por exemplo até o figurino dos personagens, que é um figurino muito legal e tem um ar ali bem de era vitoriana. Acho que quem curte filmes e jogos nessa pegada vai gostar bastante dos detalhes nos figurinos, e eu acho que também é algo que funciona bastante para construir a presença ali do Conde de Monte Cristo, que é um personagem que sempre que está em cena, ele é muito imponente, né? Na segunda metade do filme, quando ele assume o título de Conde de Monte Cristo, ele se torna essa figura bastante imponente e bastante dominante, aquele cara que ele tem tudo sob controle sempre que ele tá ali executando o seu plano de vingança, o que é um sentimento que é muito relevante pra gente conseguir comprar algumas viradas que exigem um pouco mais da nossa suspensão de descrença, por exemplo. E é claro que para um texto que ele é tão gigantesco, eles tentarem abarcar tudo isso em um filme é uma tarefa bem difícil, então algumas simplificações são necessárias, apesar deles optarem por simplificar o mínimo possível. Fica claro no decorrer da obra que em alguns momentos eles recorrem a algumas simplificações e até a uns saltos temporais que ao meu ver são bem colocados no filme e dão até aquele ar que remete à literatura mesmo, né? A estar lendo um livro onde a gente tá passando capítulo por capítulo. Mesmo com as simplificações, eu sinto que a experiência geral de Conde de Monte Cristo funciona, porque os diretores eles conseguem priorizar e trabalhar sempre a espinha dorsal dessa história, que é o sentimento da vingança. Então, algumas simplificações são feitas para alguns personagens, principalmente para os personagens secundários, mas sempre mantendo a prioridade dessa história, que é mostrar o ciclo de vingança e a necessidade do Edmond Dantès em se vingar, né? Tem esse sentimento que a gente tem de satisfação. Quando a gente se apega com um personagem que ele acaba sendo injustiçado, a gente tem essa satisfação com a vingança. Então isso é um elemento que os diretores eles tentam construir assim com mais cuidado para que não se perca no decorrer da obra. Então mesmo quando a obra ela vai trabalhar ali outras questões, outros personagens secundários e os sentimentos desses personagens secundários para com o Edmond Dantès, para com os vilões dos filmes, ainda assim, o que os diretores querem priorizar dessa experiência é a vingança. E é esse tom de vingança que guia o tom do filme geral para o bem ou para o mal, no sentido que eu quero. A vingança do personagem e as suas consequências, elas são um pouco rasas. Talvez aí seja o único momento que a simplificação pega nesse filme, porque a gente não tem aquele lance da vingança poética. A gente vê que o Edmond Dantès, ele tá disposto a tudo pela sua vingança, e a gente percebe como essa vingança é direcionada especificamente para os três grandes vilões da história, que são as três pessoas responsáveis pela sua prisão injusta. Mas o filme nunca consegue abarcar, por exemplo, como isso afeta outros personagens. Apesar da gente ter ali uma discussão com uma personagem em específico, a vingança do Edmond Dantès, ela é sempre trabalhada de uma maneira muito direta. Então, quando chega a hora do conflito final, quando chega a hora do filme ele se encaminhar para um clímax, fica fazendo falta um pouquinho da gente notar como algumas pessoas acabam se tornando alvos indiretos dessa jornada e como aquela jornada de vingança, ela se torna um ciclo interminável. A própria vingança, que é o mote principal do filme, acaba se tornando algo um pouco simples demais. Eu acho que esse é o único ponto em que o Conde de Monte Cristo, ele perde um pouquinho nessa experiência, e talvez para quem lê o livro, para quem é mais fã do livro, acabe notando realmente uma perda mais significativa quando comparado com o texto. Eu não li o livro e eu não posso e prefiro não fazer essa comparação aqui. Mas eu acredito que é uma questão relevante para se tratar, principalmente, como eu falei, de uma obra que ela tenta se aproximar o máximo possível do texto original. É claro que nada disso realmente vai ser o fator que vai deixar o Conde de Monte Cristo como uma experiência incômoda ou incompleta. Pelo contrário, é um filme que entrega bastante nos seus personagens, nas suas cenas, as locações são maravilhosas, a trilha é super envolvente. Eu acho que é uma jornada, como eu falei, que é muito universal, justamente pela maneira como a história se tornou atemporal no decorrer de gerações. A gente já sabe e a gente gosta de histórias de vingança. A gente conhece várias histórias de vingança e a gente gosta de várias histórias de vingança. E a gente olhar para o Conde de Monte Cristo como essa história que
Claro, não é a primeira história de vingança e com certeza não foi a última, mas é uma história tão marcante da literatura, do cinema, da cultura geral, e aí a gente acaba se deparando com um filme que tenta fazer isso da forma mais épica possível, mas também mantendo esse respeito, essa reverência ao texto original. Isso acaba se destacando e gerando alguns momentos super icônicos, super maravilhosos de ser assistido, como o momento que o Edmond Dantès, né, o Conde de Monte Cristo, ele dá um jantar e ele acaba manipulando todo mundo nesse jantar. São por alguns momentos assim que os diretores eles conseguem fazer com que a obra se destaque pra caramba por causa do sentimento realmente envolvente nesse filme, que como eu falei, tem quase 3 horas e particularmente eu não senti passar. Então, para O Conde de Monte Cristo, nota 9. É um filme que quando ele acabou, eu tava assim, arrebatado por ele. Eu tinha gostado pra caramba, eu sabia que eu tava apaixonado pela obra, eu saí do cinema já querendo pegar o livro pra ler. É aquela coisa de filmes grandiosos que conseguem me pegar mesmo, assim, me envolver. Como foi, por exemplo, o caso de O Brutalista, que foi um filme que eu gostei pra caramba também. E é claro, tanto O Conde de Monte Cristo quanto O Brutalista são filmes que eu mencionei entre os meus favoritos de 2024. Mas aí o que você acha de O Conde de Monte Cristo? Você curte essa história? Você já viu essa nova versão? Comenta aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários. Obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou e até mais.